Muito bem, então hoje a gente chega na última quinta-feira do mês, onde nós temos o nosso tema livre. E aqui então, à disposição de vocês para responder aqui as perguntas pertinentes ao estudo da doutrina espírita, para que possamos refletir, aprender um pouco mais. A gente aprende muito mais com as dúvidas do que com as pesquisas, porque uma pesquisa que você faz, ela depende da sua vontade de pesquisar determinado tema, e as dúvidas, quando surgem dentro da nossa realidade, elas vão nos estimulando a aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento, Então estamos aí, só vocês colocarem na área de texto então as perguntas de vocês, que a gente vai respondendo. Ju, antes que eu me esqueça, as palavras que eu não estava lembrando era a radiestesia e a psicometria. Eu estava conversando com a Ju um pouquinho antes, e a gente estava falando um pouquinho sobre esses temas, e me deu um bloqueio, assim, um branco, que eu não consegui lembrar dessas palavras. Então depois que a gente desligou, aí eu acabei lembrando. No momento sob pressão a gente acaba esquecendo. Aí é só dar uma relaxada que a gente lembra. Mas vamos lá, gente, à disposição de vocês então. Que vocês quiserem colocar na área de texto, a gente vai respondendo. Fiquem à vontade e vamos lá. A gente tenta responder uma pergunta de cada vez, de uma forma bem objetiva, para que todos tenham oportunidade de colocar as suas propostas aí. Poxa, eu lamento, viu, Andréa? Espero que você esteja bem, apesar da perda. Põe aí, Juliana, vamos lá. Ingratidão de filho. Olha, Zélia, quando a gente fala sobre a constituição de família, normalmente a gente se preocupa muito com a hierarquia que existe dentro dela, de pai para filho, entre irmãos, entre casais e tudo mais. Essa hierarquia, sem dúvida nenhuma, ela é necessária, não é à toa que cada um nasce na condição em que se encontra, mas é importante a gente lembrar que todos aqueles que compõem uma família são espíritos. Esses espíritos trazem compromissos que são bastante problemáticos, infelizmente, na condição atual em que a gente se encontra. E quando você fala assim, o filho é ingrato com a mãe, ou muitas vezes uma mãe é indiferente com o filho, a gente tem que lembrar, antes de pensar na posição em que eles se encontram, a gente tem que lembrar da natureza desses indivíduos, da personalidade, do histórico espiritual de cada um deles. Então a gente sempre pensa que não é natural que seja assim, que os filhos devem respeitar os pais e tudo mais, mas se nós voltarmos no tempo e pensarmos que eles não são pais e filhos, mas eles estão na condição de pais e filhos, a gente tem que se perguntar, se eles estão assim, como eles estavam no passado? E aí que entra então essa problemática que a gente acaba enfrentando hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, no texto que fala sobre essa questão das relações familiares, Kardec lembra, através das orientações dos espíritos, que muitas vezes pais colhem esses frutos amargos de seus filhos exatamente pelo tipo de educação que deu no final, durante a sua existência. Normalmente a gente sempre pensa assim, esse espírito não é um bom espírito, mas de repente o tipo de educação, uma educação repressora, uma educação indiferente, uma educação agressiva e tudo mais, faz com que a criança vá criando, no decorrer da sua história, aquele sentimento negativo. E a partir do momento em que ela se sente à vontade para pôr para fora, de fato, a sua personalidade, aí então ela devolve aquilo que ela colheu. Então o que os espíritos chamam a atenção é assim, enquanto pais, nós devemos tomar muito cuidado com o tipo de educação que nós estamos oferecendo para os nossos filhos. Porque depois, quando eles se tornarem independentes, eles vão fazer aquilo que eles têm vontade de fazer, e não aquilo que eles foram ensinados a fazer. É aí que entra então o controle da educação, a boa orientação, o amor, que é uma palavra que a gente não valoriza tanto hoje, a gente confunde muito o amor com paixão, mas na verdade, e muitas vezes amor com apego também, mas que na verdade, quando nós falamos sobre essa relação
de afeto tão profunda entre os pais e entre os filhos, fala sobre o respeito da individualidade, fala sobre o respeito das necessidades da criança, os respeitos às suas limitações, o respeito pelos seus medos que eles acabam enfrentando também. Então, para fazer com que seja moldada a personalidade da criança, enfrentando essas dificuldades, mas também inserindo valores, para que ela, quando atingir a idade adulta, ela possa perceber que aquilo que ela tinha de negativo foi bem trabalhado, convertido em algo que fosse positivo, e ao mesmo tempo ter uma confiança estabelecida com os seus pais, uma relação de confiança, uma relação de respeito, uma relação de amor. Então, isso dentro do trabalho que os pais podem fazer pelos filhos. Agora, a gente tem que considerar naturalmente essa questão da personalidade, da índole, como a Ju colocou, e também do histórico de cada um. Estarmos na mesma família significa compromisso. Esse compromisso pode ser um compromisso positivo ou pode ser um compromisso negativo. Normalmente, nós trazemos ainda bastante débitos, bastante compromissos negativos a resolver no presente hoje, né? A Zélia colocou, embora esse entendimento, o que fazer com a dor do distanciamento? Dar espaço. Eu acredito que isso é um trabalho que naturalmente não é uma receita de bolo que todo mundo pode fazer e dá certo para todo mundo, e a psicologia também encontra isso com um grande desafio. Cada psicólogo procura trabalhar, principalmente aqueles que são especializados nas relações familiares, procuram trabalhar de acordo com a história de cada um. Porque não dá para dizer assim, faça isso que dá certo. Mas a gente tem que respeitar o espaço das pessoas. A gente tem que fazer aquilo que é melhor, que nós achamos que é o melhor, e esse é um problema que a gente vê também, aquilo que a gente acha que é o melhor, não necessariamente é o melhor. Mas eu acho que a gente deve respeitar o espaço de cada um. Essa é uma proposta pessoal que eu tenho. Se você se acha no direito de não estar perto, se você acha do direito de não participar comigo das atividades, então eu respeito o seu espaço, você vive a sua vida, eu vivo a minha vida. Mas dentro daquilo que eu puder fazer para te ajudar, eu vou estar à disposição. Aquele sentimento de carinho, aquele sentimento de amor, principalmente. E a gente lembra mais uma vez que o amor, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aquele capítulo que fala, amai os vossos inimigos. E aí então é aquela pergunta, como é que nós podemos amar o nosso inimigo? É um amor diferente. O amor significa exatamente isso, você respeitar, você aceitar, você perdoar. Tudo isso são características desse sentimento. Agora, quando a gente fala daquele sentimento mais próximo, do afeto, isso ele é cultivado nas relações. Então, quer dizer, eu gosto mais das pessoas da minha família? Claro que sim, do que pessoas que são fora da minha família, pessoas que são estranhas à minha família. Naturalmente que é assim. Mas tanto quanto possível, mesmo que essas pessoas sejam estranhas, eu continuo com aquele meu sentimento de caridade moral, aquele sentimento eu acho que a palavra respeito, eu tenho repetido muito isso, mas eu acho que essa seria a base de todas essas relações que nós estabelecemos. Então, assim, respeitar o espaço de cada um. As pessoas têm essa liberdade, as pessoas são... Quando ela atinge uma idade adulta, ela já tem o seu livre-arbítrio, ela já tem consciência do que ela faz. Se ela não quer, ela não quer. Então eu não vou forçá-la a fazer uma coisa que ela não deseja. Assim como se eu não quero me aproximar de alguém por uma questão de desafeto, eu gostaria que essa minha opção fosse respeitada. E dentro da possibilidade a gente vai se reaproximando se as duas partes estiverem interessadas. Do contrário, não. Então as pessoas têm essa liberdade de escolha para fazer isso. Agora, enquanto... o que vale agora para nós é esse aprendizado, de saber que se no presente as consequências são essas, desse distanciamento, muitas vezes de uma indiferença que acaba brotando disso tudo, é a oportunidade que a gente tem de refletir sobre tudo aquilo que a gente cultivou durante a nossa relação, para saber exatamente onde o erro foi cometido e aprender a não cometer de novo. Agora, aquilo que está estabelecido, está estabelecido. Pessoal, não quer, tá bom. Não vai ser agora, vai ser depois. A gente tem essa consciência que é uma tendência natural, que nós vamos nos libertando daquele passado problemático que a gente vai criando, através do entendimento, através dos ajustes. Tudo aquilo que não é feito agora vai ter que ser feito depois. Só que quanto mais cedo nós anteciparmos da nossa parte, mudando o nosso sentimento, o nosso pensamento, mais rápido as coisas acontecem. Agora, se as outras pessoas não querem, aí então é um problema que já fica com elas. A gente lembra que o perdão
Ele não é bilateral, o perdão é unilateral. Eu perdoo. Se a pessoa não me aceita mesmo assim, ou se a pessoa não quer me perdoar, o problema é dela. O perdão não está assim, olha, me perdoa pelo amor de Deus. Você fala não. Eu não fico comprometido com você para sempre. Se você não me perdoa, eu viro as costas, vou cuidar da minha vida, você cuida da sua. Agora, a mágoa, a angústia, o ressentimento fica com você, não fica comigo. Né? Essa atitude de respeitar o espaço é a única, na verdade, quando as outras pessoas já foram tentadas. Mas é difícil. Sim, a gente sempre fica... A nossa proposta de vida, Zélia, é sempre fazer com que as coisas deem certo. A gente sempre busca o melhor. Ninguém faz um plano de vida esperando ser magoado, esperando magoar as pessoas, esperando a decepção, a frustração. A gente sempre tem a proposta de fazer com que as coisas deem certo. Só que nem sempre as coisas dependem de nós. E mesmo que dependessem de nós, muitas vezes a gente tem uma proposta de subjugar as pessoas às nossas vontades. Eu quero que as coisas deem certo, mas tem que ser do meu jeito. Não pode ser de um jeito que atenda às duas necessidades. Então, esse é um desafio que o ser humano, de modo geral, tem. A mesma dificuldade familiar que você enfrenta na sua família, uma pessoa que vive no Afeganistão também enfrenta. Uma pessoa que vive na Sibéria também enfrenta. Porque nós estamos falando de seres humanos. Independente da cultura que ele tenha, numa tribo indígena, por exemplo, a gente pensa que nas tribos indígenas não tem problemas familiares. Claro que tem. Muitas vezes aquele pai autoritário que fica reprimindo a vontade de um filho que quer liberdade, acaba criando esse mesmo tipo de sentimento. Só que cada cultura lida com isso lida com isso de uma forma diferente. Algumas famílias têm crianças que cometem suicídio. Em outras famílias vão buscar um terapeuta. Em outras famílias, cada um vai para o seu canto. Mas a gente percebe que, independente da forma como eles se resolvem, o problema é sempre o mesmo. Porque nós, seres humanos, nessa nossa condição, temos essa dificuldade de querer fazer as coisas do nosso jeito. Só que cada um quer do seu jeito. O filho quer do seu jeito, eu quero do seu jeito. Por que não pensarmos no nosso jeito qual é o melhor? E é esse o entendimento que, por exemplo, nós começamos a desenvolver a partir do momento em que nós nos evangelizamos. Fazer um estudo de evangelização, e a gente lembra que quando se fala em evangelização, a gente não fala de religião, eu sempre reforço isso para vocês. Se eu falar para vocês que Jesus é uma referência, não pensem que vocês têm que cair de joelhos e começar a rezar. A gente tem que falar do homem que trouxe para nós um ensino moral. E esses ensinos foram divulgados no Evangelho. E o estudo do Evangelho é uma evangelização. Vamos estudar esses valores do respeito mútuo, do perdão das ofensas que nós, porventura, causamos, praticamos contra o outro, de entender que ele tem limitações, isso é a indulgência, de sabermos que todos nós podemos errar, mas mesmo você errando, quer dizer, eu erro e peço desculpas porque eu erro. Quando eu erro contra os outros sabem que eu sou passível de cometer esse erro. Então, na verdade, assim, a gente tem que, se hoje não deu certo, amanhã vai dar certo. Então, na verdade, é um adiamento que existe num compromisso de ajuste, mas a tendência é fazer com que essas dificuldades vão se diluindo com o passar do tempo. Dar o espaço para o outro, deixar que ele pense na vida dele, quando ele achar que está bom, tudo bem, e eu fico à disposição. O melhor que eu posso fazer nessa situação é não fazer com que ela fique pior. Diante de uma situação que a gente não tem saída, nós temos dois caminhos. Ou eu posso não fazer nada para deixá-la como está, ou eu posso piorar a situação. Eu opto em deixá-la como está. Quando a outra parte se dispor a resolver esse problema, então a gente vai começar a se aproximar de novo, gradualmente, e tentar não cometer os erros do passado. Porque muitas vezes a gente vê assim, uma relação que não dá certo. O outro fica insistindo, cobrando, chega uma hora que ela explode. Quer dizer, já estava ruim, ficou pior. Diante de uma situação que não tem saída, se a gente puder ficar, olha, em nome do amor que eu tenho por você, então eu não vou mais te incomodar. O amor também é isso. Eu te amo tanto que eu vou te dar liberdade para você viver sua vida se você não quer se aproximar. Então esse é o respeito que a gente oferece para as pessoas, em nome desse amor. E é assim que a gente vive. E não pense em você que é exclusividade. Se a gente sentar aqui agora no nosso... Já falei para vocês, a gente senta numa mesa redonda, cada um pega o prontuário que tem e oferece para o outro ler.
Eu pego o meu prontuário, passo para você, você vai conhecer minha história de vida. Aí você pega a sua, passa para o outro, de repente no final está todo mundo chorando e se abraçando. Porque todo mundo está vendo que sempre tem uma prova, sempre tem uma dificuldade a ser enfrentada, sempre tem um desafio, mas a questão não é o desafio que você tem, é a forma como você reage diante dele. É isso que vai fazer a diferença. Então a gente tem que fazer a nossa parte. O crescimento é pessoal. Agora, as dificuldades que a gente cria, elas acabam sendo muitas vezes coletivas e atrapalhando esse nosso desenvolvimento. Então, eu quero te perdoar, eu quero te amar. Se você não quer, tudo bem, então é você que está guardando essa mágoa. E o meu coração está, digamos assim, purificado de todo sentimento negativo diante disso. Reconheço os meus erros, compreendo que você também pode errar, mas tudo bem. A nossa realidade hoje é essa. É assim que a gente tem que trabalhar. Tá? Então, assim, não tem uma forma específica para a gente poder lidar com isso. É sempre saber que as pessoas têm limitações, que as pessoas têm vontade, que as pessoas têm livre-arbítrio, e a gente tem que respeitá-las por isso. E a gente tem que se respeitar também, porque também nós temos limitações. Algumas vezes eu não consigo gostar de uma pessoa, eu não consigo me aproximar dela. E eu tenho que entender que se eu me aproximar do jeito que eu estou agora, eu posso de repente piorar a situação, porque eu vou começar a julgá-la muito mais. Eu tenho que dar um tempo para mim, eu tenho que saber também organizar as coisas dentro dos meus pensamentos, dentro do meu coração. Então tudo tem assim o seu momento certo, a forma certa de fazer, mas a gente sempre tem que visar o melhor, principalmente. Tá, vai lá, Andréia, boa sorte, tá? Tomara que resolva tudo isso direitinho. Tá? Lamentamos pelo ocorrido. Tá? Então estabelecer um objetivo. Eu quero fazer com que eu seja melhor, com que aquela pessoa seja melhor, com que nós sejamos melhor. Qual é o melhor método que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para não fazer as coisas ficarem pior, ficarem ruins? Se eu puder agir para melhorar, eu ajo. Se eu ficar quietinho no meu canto é o melhor, então eu fico quietinho no meu canto. E sempre deixar as portas abertas, sempre entender. Porque algumas vezes eu falo assim, eu queria tanto que ele se aproximasse de mim, mas eu queria que ele se aproximasse de mim reconhecendo os erros que ele fez. Quer dizer, eu quero que ele se aproxime já fazendo cobrança. É dar independência, olha, viva a sua vida do jeito que você quiser. Se você precisar, eu estou por aqui. E simplesmente assim. Aí a pessoa vai se desintoxicando aos poucos, ela mesma vai percebendo, se não for agora vai ser depois. Tudo no seu tempo certo. Né? Tudo é questão de ponto de vista, Marcelo. Tudo, né? Cada um analisa a situação pela sua perspectiva. A gente nunca sabe como as coisas se desenvolveram dentro dela, o que passou na cabeça dela. Né? Imagina, Zé, né? Essa é uma experiência nossa que a gente passa. Como eu te falei, a gente vai aprendendo muitas vezes dando cabeçada. A gente quer consertar as coisas, mas a gente quer consertar as coisas do nosso jeito. Só que nem sempre o nosso jeito é a melhor forma. Então a gente tem que parar, analisar um pouquinho e falar assim, peraí, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado? Aí chega uma hora que você fala assim, não, aquilo que eu estava fazendo está errado. Então muitas vezes sim, toda relação familiar é sem dúvida nenhuma um compromisso. Só que esse compromisso, se ele não for resolvido agora, ele pode ser resolvido depois. Vamos dar tempo para o tempo. A gente tem muita pressa para fazer as coisas agora, só que a gente sabe que quem tem pressa come cru, né? Vamos deixar a coisa cozinhar um pouquinho, vamos deixar a vida ensinar as pessoas, porque a gente aprendeu com o sofrimento, as pessoas também vão aprender, infelizmente. Né? Bom dia, pessoal que chegou, bom dia, Lívia. Muito bem. Tá certo então, Zélia? Qualquer coisa então, você me fala que a gente troca mais algumas ideias depois, assim, mais particularmente, se precisar. Tá legal? Vamos voltar um pouquinho então. A gente percebe, né, só para poder fechar esse assunto, a gente vê a preocupação que os espíritos têm com esse problema que nós enfrentamos das relações familiares. Não é à toa que livros e mais livros são publicados, palestras e mais palestras são feitas, mensagens e mais mensagens são escritas. Por que isso tudo? Porque os espíritos sabem que essa é uma dificuldade enorme que nós temos. Exatamente por causa desse egoísmo que nós trazemos dentro de nós, lembrando que egoísmo não significa uma coisa ruim. Né? No sentido assim de que o egoísmo é uma grande imperfeição. O egoísmo é uma característica da nossa personalidade que nós ainda temos dificuldades para lidar. Os pais, por exemplo, a gente pensa assim,
Quais são os seres mais egoístas que tem, por exemplo, que são os pais? Porque os pais vestem os filhos do jeito que eles querem, cortam o cabelo dos filhos do jeito que eles querem, os filhos sentam do jeito que eles querem, comem do jeito que eles querem. Isso não deixa de ser egoísmo, porque vocês querem, embora seja no jeito positivo, porque você está pensando no melhor. Mas nem sempre você chega para o seu filho e fala: meu filho, come o gilozinho, que é uma delícia esse giló. Minha mãe me fazia comer giló quando era criança. Hoje eu não consigo sentir nem o cheiro. Mas ela achava que era o melhor dela. Aí eu falava assim: legal, né? Amor de mãe é diferente, né? Tinha aquele ditado, né? Come, moleque, pra você crescer e ficar forte. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço, né? Então, na verdade, é assim, a gente sempre tenta fazer a coisa do nosso jeito, acreditando que é o melhor, só que é melhor para nós. Não significa que é melhor para o outro. Então a gente tem, assim, tem momentos em que eu preciso mostrar o caminho, e tem momentos em que eu preciso deixar que a pessoa caminhe sozinha naquela direção se ela quiser. Então a gente tem que saber equilibrar isso tudo, mas é um desafio para todos nós, porque a gente está ainda engatinhando, né? Não existe curso para ser pai. Você é pai naquele momento, então você tenta fazer o melhor. Se fosse tão simples assim, né? E na verdade é mais simples quando nós crescermos, né? Crescermos como espíritos enquanto filhos, crescermos como espíritos enquanto pais, enquanto irmãos, enquanto familiares, enquanto amigos. Quando todo mundo crescer e alcançar esse bom conhecimento, as famílias serão perfeitas. Só que infelizmente as famílias não são perfeitas ainda. O Soldado colocou: a pressa é tanta que tem espíritas que querem evoluir numa reencarnação. Pois é, a gente tem essa expectativa. E olha que a gente já resolveu tantos problemas. É que é sorte ou azar, não sei, né? Mas eu vejo como sorte que a gente não lembra como foi a nossa relação do passado. Hoje a gente controla as coisas mais fácil. Grande abraço, Balk. Deixa eu ver aqui, o Braço colocou, né, o excesso de domínio em cima de uma criança gera inibição. Os pais tentam fazer o melhor, né, Braço? Mas infelizmente às vezes o melhor acaba sendo a insegurança dos pais, muitas vezes é depositada em cima dos filhos, né? Digamos assim, a rigidez na educação dos pais é depositada em cima dos filhos, assim a coisa vai se complicando. Mas eu tenho certeza que a gente vai, conforme a gente vai se esclarecendo e se dedicando a esse trabalho de transformação, de reformulação dos nossos valores, das nossas relações, a gente vai acertando com o passar do tempo. A gente só não pode desistir, é perseverar principalmente. A tendência é melhorar, né? Então normalmente o que está no presente é melhor do que aquilo que ficou no pretérito. E sorte que a gente não lembra, Soldado, né? Mas vai dar certo sim, tenham fé que tudo vai dar certo. Bom, voltando um pouquinho aqui agora, deixa eu pegar aqui em cima que vocês colocaram. O Helder colocou: há fatalidades na visão espírita. Bom dia a todos, né? Nós estamos no nosso tema livre. E aqui então vocês vão colocando as propostas de vocês aqui na nossa área de texto. Sobre fatalidade, na própria doutrina espírita nós temos um estudo que trata desse assunto, porque a gente sempre pensa assim, né? As coisas devem acontecer por estar escritas, as coisas devem acontecer porque não tem outra saída. Como os espíritos colocam para nós, e para facilitar o nosso entendimento, nós temos o livre-arbítrio utilizado, aplicado em duas fases fundamentais da nossa existência. A primeira fase é a fase em que nós fazemos que nós participamos da programação da nossa vida. E isso acontece quando nós estamos no mundo espiritual. Então a gente começa a analisar quais são as opções que nós temos para a nossa evolução. Claro que nós não fazemos isso sozinhos, porque nós não temos condições ainda de fazer as escolhas certas. Eu já falei para vocês que se a gente pudesse escolher a nossa programação reencarnatória, né, eu, por exemplo, escolheria ser bonito, saudável, rico, inteligente e famoso. Né, ou seja, e de preferência muito sedutor também, porque afinal de contas, né, então quer dizer, escolheria todas essas qualidades para vir de uma vez só. Aí chega aquele mentor, dá um tapinha nas minhas costas e fala: meu filho, você não quer demais não? Você vai acabar se lambuzando com esse doce que você está escolhendo, né? Então a gente começa a escolher o quê? Olha, eu posso fazer isso, eu posso escolher aquilo. Então a gente começa a escolher algumas opções para o nosso progresso. Isso é feito de um modo muito consciente. Eu sei as dificuldades que são necessárias para mim. Eu sei quem são as pessoas com quem eu tenho que me relacionar. E eu aceito isso, através da assistência desses amigos espirituais. Então essa é a primeira fase em que nós aplicamos o nosso livre-arbítrio.
Na segunda fase, é quando nós estamos aqui encarnados e quando nós nos deparamos com essas escolhas. Aí então a gente pensa assim, tá, essas escolhas que eu fiz, elas são fatalidades, elas devem acontecer, elas são propostas. Algumas sim, são fatídicas. Quer dizer, você vai nascer daquele pai. Você não tem como mudar isso, você nasceu e pronto. É uma fatalidade? A gente pode considerar fatalidade? Sim, a gente pode considerar fatalidade. Você vai nascer e você vai sofrer um acidente, e nesse acidente você vai carregar essas sequelas. Você tem como mudar isso? Não tem como mudar, as sequelas já estão instaladas. Então, a gente tem o primeiro livre-arbítrio, que são as escolhas das experiências. A segunda opção é a escolha da forma como você vai vivenciar essas experiências. Então, eles resumem para nós assim simples. As únicas fatalidades que existem são, primeiro, o dia que você nasce, segundo, quando você desencarna. Isso é fatal. Não adianta. Se chegou a tua hora de ir embora, você pode se agarrar, você pode chorar, você pode espernear, que você vai chorando e arrastado, mas você vai. Então isso acontece. Agora o resto, na nossa programação, algumas opções, por exemplo, de experiências de vida, elas chegam para nós por uma escolha. Então mesmo que eu não queira hoje, porque é muito difícil, eu vou passar por ela porque foi uma escolha que eu já fiz no passado. Agora tem outras situações que elas não necessariamente se realizam, porque nós temos ali, se por acaso eu seguir por esse caminho, é mais ou menos para quem gosta de fazer programação de computador, eu já leu sobre isso, a gente lembra que você faz ali um planejamento, um fluxograma, por exemplo, de você colocar um programinha para funcionar, é assim, se eu apertar esse botão acontece isso, se eu não apertar acontece aquilo. Se eu seguir por esse caminho vai acontecer tal coisa, se eu seguir por outro vai acontecer tal coisa. Então nós temos vários planejamentos na nossa vida, mas todos eles convergindo para o mesmo ponto, que é a nossa evolução. Então eu tenho a programação de vivenciar aquela patologia, aquela doença chegou. Agora, e se por acaso eu me desesperar, eu vou ter outras opções, porque no nosso planejamento reencarnatório não visa-se, por exemplo, o sofrimento. Né? É exatamente o diagrama de fluxos, né? Então, não é para visar o nosso sofrimento, não é para visar a nossa queda. Na verdade, são experiências difíceis que sempre visam o nosso crescimento. É aquela história que a gente falou agora há pouco da relação de pais e filhos. Os pais fazem uma escolha. O filho vai ter que acordar num dia frio, de chuva e ir para a escola. Aí o moleque esperneia, ele chora e fala: como você é mau, como eu te odeio, como não sei o que, e o filho vai para a escola arrastado. Quer dizer, o que o pai deveria fazer? Deixar o filho em casa dormindo para não estudar, para não se desenvolver, simplesmente porque o garoto está chorando? Não, ele vai de qualquer jeito. Ele tem que ir. Você tem que submeter uma cirurgia que vai te cortar, que vai te machucar. Quem é um masoquista que gosta de fazer isso por livre e espontânea vontade? Se você faz por necessidade. Então a gente vai começando a se conscientizar que tem alguns remédios amargos, algumas experiências difíceis que são necessárias para o nosso crescimento. Então, assim, fatalidade, nada acontece sem que tenha um propósito positivo, desde que não seja uma escolha equivocada da nossa parte. Mas mesmo assim, o resultado negativo, pela lei de causa e efeito, traz para nós um esclarecimento. Vamos supor, eu começo então a andar com más companhias. É uma opção minha. De repente o pessoalzinho começa a bolar um plano ali para poder cometer um crime, e eu estou dentro. De repente o crime não dá certo, eu sou preso e vou para a cadeia. Isso estava na minha programação? Estava, se eu optasse por esse caminho. Não necessariamente que eu tivesse feito isso antes, mas a partir do momento em que eu optei por aquele caminho, começaram a nascer as opções. Começaram a surgir assim novos planos. Bom, você seguiu por esse caminho, a partir de agora então você tem esse. Tudo isso para te encaminhar novamente para aquele caminho que você se dispersou, para aquele que você se desviou. Então é assim que as coisas acontecem na nossa vida. E é muito difícil para nós hoje tentar entender como as coisas funcionam se nós não temos uma ideia do que acontece nos bastidores. O exemplo que eu dei para vocês, bom dia pessoal que chegou, o exemplo que eu dei para vocês quando nós estudamos sobre fatalidade foi você passar em frente a uma confeitaria
e você olhar na vitrine e encontrar um bolo pronto. Aquele bolo você fala assim, que interessante esse bolo, ele está uma delícia ou ele está muito ruim. Mas a gente nunca imaginou o que aconteceu na cozinha para poder fazer com que ele ficasse pronto. A gente não conheceu os ingredientes, a gente não sabe quais foram os equipamentos, a gente não sabe quem foi o confeiteiro que fez aquilo, a gente só vê o bolo pronto. E vendo o bolo pronto, acredita que já tem o conhecimento de tudo. Na verdade, a gente não tem. Só que tudo aquilo que acontece na cozinha, nessa comparação, é aquilo que vem nos bastidores do mundo espiritual que a gente não sabe. Quem são as influências, qual é a nossa história, qual é a nossa necessidade. Daí então as coisas vão acontecendo da forma que é necessário para o nosso crescimento. Tudo isso visa o nosso crescimento. Embora a gente não entenda dessa forma. A gente só acha que vai crescer quando fica rico. É uma situação. Mas na verdade não. A pobreza muitas vezes é a forma do nosso crescimento. A doença muitas vezes é a forma do nosso crescimento. Então fatalidade é aquela coisa que ela tem que acontecer porque tem que acontecer. Muitas vezes ela vai acontecer por uma escolha que nós fizemos. Eu escolhi que eu preciso dessa experiência. Ela vai acontecer. Porque se eu mudar de ideia no decorrer do caminho, significa que eu estou me desviando do percurso que eu mesmo escolhi. Então é assim que as coisas acontecem. Sabe aquela história assim, Deus escreve certo com letras tortas? Todo mundo diz essa frase, né? Na verdade não é ele que escreve certo com as letras tortas. Somos nós que não sabemos ler ainda o que ele escreve. Só que grande parte dessa escrita fomos nós que participamos. Então fatalidade é aquilo que acontece porque tem que acontecer. Tudo acontece porque tem que acontecer. Mas sempre com um objetivo. Não é o acaso que determina a fatalidade. Ah, foi uma fatalidade, aquele acidente de carro. Fatalidade. Vamos analisar as circunstâncias daquilo que aconteceu. Primeiro, quais eram as condições do motorista? Segundo, quais as condições do equipamento? Terceiro, em que situação ele estava viajando? Quarto, qual é a necessidade de experiência reencarnatória que ele tinha que vivenciar? Olha quantas opções a gente analisou só observando um acidente de carro. Quem eram as pessoas envolvidas? Qual vai ser a situação dela a partir daquele momento? Qual o aprendizado que ela deve adquirir? Então não existe fatalidade. A gente simplifica muito aquilo que é complexo pelo fato da gente não entender. Mas na verdade aquilo realmente é complexo, porque envolve uma série de situações e circunstâncias que a gente ainda, infelizmente, não tem compreensão. Então a gente chama de fatalidade aquilo que a gente não conhece. E fatalidade, por acaso, é aquilo que a gente chama de desconhecido que assina o documento. A gente chama de fatalidade. Agora, quando a gente conhece o autor daquilo tudo, tudo se resolve. Né? Deixa eu ver aqui, a Zélia colocou também, né, ou não será também os espíritos que intervêm nesse determinado momento? Tudo isso faz parte também, até mesmo a influência espiritual também faz parte. A partir do momento em que você se expõe àquela influência, você se submete a ela e você cede àquela influência. Tudo. Como eu coloquei o acidente de carro, vamos analisar tudo aquilo que envolve o acidente de carro. A sua condição emocional, o seu equilíbrio neurológico, psíquico, a influência espiritual, as pessoas que estão do teu lado fazendo bagunça, se o seu carro está funcionando, se a estrada está perigosa, se você precisa passar por aquela experiência para você despertar de alguma coisa. Não existe fatalidade. Fatalidade para nós é o acaso assinando um documento. E o acaso não assina documentos. São as leis divinas que estão ali presentes atuando. Tá? Então eu não sei se eu expliquei para você, se eu compliquei, se eu falei demais, mas o raciocínio é mais ou menos esse. Mesmo que a resposta não tenha sido objetiva, é sempre importante a gente lembrar, não simplifiquemos aquilo que não é simples. As coisas são complicadas. Tem muitos elementos que nós desconhecemos. Então se ela vai acontecer, se ela precisa acontecer, ela vai acontecer. Agora a questão é de que forma que nós vamos reagir diante dela mais uma vez. Deixa eu ver aqui, né? A Márcia lembrou, né? Milagre, fatalidade, é tudo aquilo que a gente não consegue explicar, exatamente. Tem essa situação também para a gente lembrar. Né? A Márcia perguntou o que é o diagrama de fluxo, né? É uma tabelinha que a gente faz, Márcia, com várias situações de um programa de computador. Né? Se eu apertar o 2, apertar o mais
e apertar o 2, e depois apertar o igual, o que vai acontecer? Vai sair um resultado. Então a gente vê um programa de computador que funciona quando a gente aperta o botão, só que quando ele foi planejado, a engenharia daquele programa foi feita através de um projeto. Esse projeto é um diagrama de fluxo. Tá? Então é a mesma coisa que acontece também quando eu falei para vocês com relação à nossa vida. Né? Se você fizer tal coisa, acontece isso. Se você fizer outra coisa, vai acontecer aquilo. Então nesse planejamento é mais ou menos como se fosse um diagrama. Então os espíritos colocam para nós. Né? Olha, quando você reencarnar, para vocês terem uma ideia com relação a planejamento reencarnatório, para vocês verem como é complicado, vamos pensar na fatalidade. Olha só que interessante. No mundo espiritual eu planejei que eu nasci e eu vou me casar com uma pessoa. E essa pessoa então, nós vamos ter filhos. Muito bem. Aí todo mundo diz assim, não, quando você chegar, você vai nascer, você vai conhecer aquela pessoa e você vai casar com ela. Isso é fatal para você. Tá, e se quando eu for criança, eu cometer o suicídio? Cadê a fatalidade nessa história? Porque é uma possibilidade, a gente nunca sabe qual é a condição de cada indivíduo. Se eu cometi o suicídio, quer dizer, cadê todo aquele planejamento que eu fiz de casar, ter filhos e tudo mais? Aí já começa a perceber o que então? Que, na verdade, são várias situações, inclusive o suicídio, pela minha condição psíquica, também estava ali sendo observado. Olha, se você conseguir se desenvolver com equilíbrio emocional, você não vai correr o risco de. Mas se você entrar num desequilíbrio, o risco de você cometer aquilo também é uma opção. Então, na verdade, o nosso planejamento é um mapa. A gente pensa assim, né, que a gente pega um bilhetinho e olha assim, esse vai acontecer com esse, vai acontecer com esse, vai se terminar nesse. Na verdade, quando se abre o nosso planejamento, é uma teia de aranha, onde nós temos assim trechinhos emendados com outros trechinhos, considerando as infinitas possibilidades para aquilo acontecer. Mas tudo, a gente lembra sempre que apesar dessas coisas dessas opções estarem sempre bastante misturadas, todos os elementos da nossa vida, famílias, condição social, doença, tudo isso acontece para fazer com que a gente volte para aquele caminho que foi planejado. Um outro exemplo para vocês de planejamento reencarnatório. Eu vou reencarnar para tentar fazer com que eu consiga controlar uma tendência negativa que eu tenho. Aí eu coloco como opção 1. Se eu não conseguir me controlar, essa doença vai se desenvolver. Opção 2. Se essa tendência não se manifestar, eu terei outras experiências positivas para poder me facilitar. Aí então eu reencarno. Aí eu começo a crescer, começo a ver aquelas companhias, aquela coisa toda, e de repente eu percebo que eu estou caindo realmente, vai com Deus do ver, caindo realmente naquilo que eu não queria. Aí de repente eu sofro um acidente, trago uma sequela, e aquele caminho que eu estava começando a percorrer fica interrompido. Foi uma opção que eu fiz para impedir que eu caísse para aquilo. Então, na verdade, a gente tem sempre situações que vão nos trazendo de volta para aquele caminho. Pode ser, mais uma vez, pode ser a pobreza, pode ser relacionamentos, pode ser uma doença, pode ser uma situação problemática. Tudo isso vai me conduzindo de volta para aquele caminho original de acordo com as escolhas que eu for fazendo. Né? É por isso que eu acredito na intervenção dos bons espíritos, para que haja essa volta aos propósitos. Eles podem nos influenciar, ou eles podem nos conduzir para determinada, eles podem nos dizer algumas coisas, ou eles podem nos levar para determinadas experiências para nos trazer de volta. Balk colocou, nós somos arquitetos de vários caminhos, a escolha é sempre nossa. O livre-arbítrio ele é fundamental, só que o nosso livre-arbítrio ele é controlado. Eu quero fazer aquilo, tá? Você quer, mas você não vai porque tá aqui, ó, tem um muro na tua frente. Se você quer tentar atravessar o muro dando uma cabeçada, fica à vontade. O seu livre-arbítrio você tem, dá a cabeçada. Mas pelo teu livre-arbítrio você não vai passar por aquela barreira, porque ela já foi colocada na tua frente para impedir que você vá. Então o nosso livre-arbítrio é sempre controlado. É meio que como se fosse um labirinto. Você tem um caminho para cá, um caminho para lá. Se você for para cá, você chega num lugar. Se você for para lá, você não tem saída e você vai ter que voltar. Já os espíritos mais elevados, aqueles que têm mais compreensão, mais sabedoria, eles já não têm labirintos, eles têm um campo aberto. Porque eles podem escolher exatamente para onde eles querem ir. Mas eles sempre sabem para onde tem que ir.
Conforme a gente vai se esclarecendo, a gente vai tendo facilidades para poder fazer as nossas escolhas. Agora, quando a gente tem ainda essa tendência infantil de fazer escolhas, a coisa fica diferente. Você pode fazer escolhas, mas você vai escolher as opções que você tem. Lembra que a gente conversou? O pai fala para o filho, você quer pão com manteiga ou você quer o biscoito salgado? Ah, eu queria um cachorro quente. Não, eu falei para você, você quer o pão com manteiga ou quer o biscoito salgado? Você não tem a outra opção. O seu livre-arbítrio está entre esses dois tipos de alimentos. E é isso que você vai ter que escolher. Então ele fica restrito. E mais uma vez, ele vai se expandindo, esse leque de livre-arbítrio vai se abrindo conforme a gente vai adquirindo sabedoria. Sabe por que isso? Porque dependendo das escolhas que a gente faz, a gente não tem força suficiente para suportar as consequências. Você faz uma escolha difícil, cai num abismo, você não aguenta a queda. Por isso, então, mesmo que a gente leve alguns tombinhos, são tombos pequenos, porque as escolhas que a gente fez são pequenas. Não adianta a gente querer dar um passo maior do que a nossa perna. Não adianta. Tudo certo? Vamos em frente? Mais alguma pergunta que vocês queiram colocar? Vamos lá então. É só vocês colocarem na área de texto que a gente vai conversando sobre isso. A Cindyzinha colocou, né? Tem como a gente saber a natureza dessas barreiras de acordo com as nossas tendências, Cindy? Certa vez eu já contei para vocês essa história, mas normalmente eu repito as histórias porque alguns de vocês não estavam aqui quando eu contei, né? Então, não é porque o repertório é pequeno, é porque muitas vezes o exemplo é o ideal. Eu conversava com uma senhora, ela era uma, digamos assim, a responsável por um centro espiritualista. Era assim mais esotérico, né? Eles faziam trabalho com cromoterapia, e ela tinha assim, um grande conhecimento nessa área da espiritualidade. E certa vez a gente conversava sobre terapias de vivências passadas. E eu falava assim, poxa, eu queria tanto saber o que eu fui na existência passada. E ela falou assim para mim, é só você analisar o que você é hoje. Você tem medo do quê? Você gosta do quê? Com quem você vive? Como é essa relação? Qual é a vida que você leva hoje? É só você analisar esses elementos que você vai saber quem você foi no passado. Muito bem. Aí a gente pensa assim, quais são as barreiras que a gente tem hoje? Que tipo de barreira? É só eu analisar. Quais são as tendências que eu tenho? Quais são os meus medos? Eu tendo medo, eu vou fugir para onde? Então essa barreira me impede de fugir, porque ela tem que me estimular a enfrentar. Eu tenho uma tendência a sentir prazer com determinada coisa. Tem uma barreira na minha frente me impedindo de alcançar esse prazer. Então essa natureza dessas barreiras se resume nas tendências que nós temos hoje. Eu tenho uma tendência a ser agressivo, então eu vou encontrar pessoas agressivas. Não vou encontrar pessoas generosas para que eu possa subjugá-las, para que eu possa machucá-las. Eu vou encontrar pessoa que vai me enfrentar para fazer com que eu experimente o meu próprio remédio. Essa é uma barreira. Antes de alcançar aquelas pessoas generosas, a barreira vai se encontrar as pessoas perversas, porque eu também sou perverso. Porque se eu ultrapassar essa barreira, eu vou causar prejuízo para aquelas pessoas e eu já não tenho mais o direito de fazer isso. Então, na verdade, nós temos assim, se por acaso eu tenho uma tendência a utilizar determinadas substâncias, eu como açúcar demais, vamos supor, qual vai ser a barreira que vai surgir? Uma diabetes. Porque se não surgir essa diabetes, eu vou cometer um suicídio. Então as doenças são barreiras, relacionamentos são barreiras, condições sociais são barreiras, medos, temores, distúrbios emocionais são barreiras que vão surgindo, de acordo com aquilo que a gente vai. Por que, por exemplo, eu não tenho relações com pessoas que cometem crimes? Porque eu não tenho tendência para isso, eu não preciso disso. Eu não preciso ser vigiado no meu comportamento, ser preso, levado para uma penitenciária, ser investigado pela polícia. Por que eu não tenho essa barreira? Porque eu não trago essa tendência, eu não tenho nada, eu não devo nada para ninguém, eu tenho minha consciência tranquila, eu tenho uma vida reta nesse sentido. Eu não tenho problema com isso. Por que eu não sofro, por exemplo, um infarto ou um aneurisma cerebral?
Porque a minha vida é controlada, eu não tenho problema com má alimentação, eu não me estresso, eu não tenho substâncias que me provoquem isso. Por isso a gente vai analisando. Por que alguns sofrem alguns tipos de situações e outros não sofrem? Cada um de acordo com a sua necessidade. A gente não sofre no sentido de passar por dificuldades além daquilo que preciso. O remédio só é receitado quando se manifesta um sintoma. Simplesmente isso. O soldado colocou: a programação pode ser alterada, readequada, ela serve apenas para a pessoa traçar um plano, né? Ela ter noção sobre o que fará, mas o destino já foi mostrado, o caminho é aquele. Então tudo que ela vivenciar vai sempre levá-la para aquela direção. Então a natureza dessas barreiras, resumindo, assim dizinha, é exatamente isso, é aquilo que você apresenta, aquilo que vai te fazer desviar do caminho que você planejou. Se você se desviar, vai te trazer de volta, e é essa barreira que ela vai surgir. E esse desvio varia de acordo com, como eu falei para vocês, com a tendência de cada pessoa. Da sua personalidade, dos seus valores, né? Discernimento é o remédio. Só que a grande dificuldade, né, Balk, é o discernimento significa sabedoria. E sabedoria para nós, ela é ainda um artigo de luxo. Artigo que poucos conseguirão alcançar. Porque eu sempre coloco assim, que eu posso até estar errado, mas é a forma como eu entendo. Quando você é inteligente e você é moralizado, você consegue alcançar sabedoria. A pergunta é: qual é o grau de inteligência que você tem e qual é a profundidade dos valores que você já conseguiu assimilar? Então todo mundo é sábio em algumas situações. Se chega uma criança para você e fala assim: eu queria tanto pular da janela, você vai dizer: não pula que você vai se machucar. É uma sabedoria. Ainda que seja restrita a uma situação que é óbvia, mas não deixa de ser uma sabedoria. Só que conforme a vida vai passando, a gente vai adquirindo novas experiências, essa sabedoria vai se desenvolvendo. E aí então a gente vai falando assim: bom, me comportar desse jeito não é bom, me comportar desse jeito é certo e coisa e tal. Então a gente vai elaborando dentro de nós valores e conhecimento e algumas potencialidades que vai nos levando a essa sabedoria. E é aí que a gente começa a perceber: quanto mais sábio você é, menos você sofre. Quanto mais ignorante, no sentido de falta de experiência, você se encontra, maiores são as dificuldades, porque você vai sempre arriscar experimentar alguma coisa. Eu sou sábio o suficiente para não usar alguns tipos de substâncias, porque eu sei que vai me fazer mal. Eu não preciso passar a utilizar aquela substância para saber se ela é boa ou não. Eu sei que ela não é. Então eu vou fazer o quê? Eu vou começar a fazer as escolhas corretas. Só que ainda tem escolhas mais sutis que nós ainda não conseguimos analisar as consequências. Eu sempre falo para vocês que a nossa vida é como se fosse um grande jogo de xadrez. Para quem gosta de xadrez sabe como funciona. Você tem que analisar 3, 4, 5 jogadas antecipadamente, analisá-las antecipadamente antes de dar o seu lance. Por que isso tudo? Porque se você der um lance errado, você vai acabar perdendo o jogo. A vida é assim: antes de você falar alguma coisa, antes de você agir dessa forma, sempre pense como serão as consequências depois. Isso é o exercício de sabedoria. Exatamente, Brás. Antes de soltar o cavalo doido, porque depois vai bater cabeça, não se preocupa. Né? É assim que as coisas funcionam para nós. Então, assim, temos que ser sábios. Mas a gente tem que desejar a sabedoria analisando, aprendendo. Não pode viver por impulso, viver simplesmente por sensações. Nós já chegamos numa fase de responsabilidades, embora nós sejamos ainda irresponsáveis em muitas coisas, né? Muito bem, passando lá, a Zélia perguntou, né, sobre as crianças cristal. Crianças índigo e crianças cristal, elas são duas expressões utilizadas, não no meio espírita, mas nós acabamos incorporando essas informações, porque elas descrevem determinados tipos de pessoas que estão aqui presentes no nosso mundo, estão vindo aqui para o nosso mundo. Então, independente do rótulo, a gente muitas vezes despreza uma definição que é muito interessante por causa do rótulo. Então vamos assim abrir um pouco a nossa mente nesse sentido. Quando os espíritos falaram para Kardec que o nosso mundo passaria por uma grande transformação,
Basta vocês pegarem lá o penúltimo capítulo do livro A Gênese, penúltimo ou último capítulo do livro A Gênese, fala sobre os espíritos que estão reencarnando entre nós para promover essa transformação. As características desses espíritos são aqueles espíritos que têm grande inteligência para nos ajudar no desenvolvimento da tecnologia, para melhorar o nosso modo de viver, para promover novas descobertas, e outros espíritos que vieram nos dar exemplos de grandes valores morais. Então, espíritos com essas características. Não necessariamente que eles vão ser somente inteligentes e somente moralizados. Eles serão inteligentes, mais ou menos moralizados, mas certamente mais do que nós que estamos aqui. Esses espíritos que vieram para cá, como qualquer espírito que reencarna, passa pelo processo infantil. Então eles começaram a dizer que as crianças são especiais. Ah, porque é uma criança índigo, porque é uma criança muito inteligente, é uma criança cristal, porque ela é muito moralizada. São esses dois rótulos que utilizam. Mas na verdade são os espíritos que trazem essas características que estão entre nós. Então, algumas pessoas ouvem essa expressão, eu não gosto muito também de utilizar, tanto que vocês não me ouvem falar muito sobre isso, crianças índigo, criança cristal, porque é um rótulo que você coloca, muitas vezes discriminando aquela criança, muitas vezes jogando sobre ela um peso que ela não consegue suportar. Eu já ouvi pessoas dizendo, por exemplo, que crianças hiperativas são crianças cristais, são crianças índigo. Na verdade, criança hiperativa é uma criança que precisa de educação. Não tem nada de especial nela, a não ser um comportamento que precisa de atenção. Então, eu posso ser uma criança inteligente que você pega, por exemplo, passou na televisão um garoto de 17 anos que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada Mundial de Matemática. 17 anos de idade. Aí você fala, bom, com 17 anos de idade, eu era um tonto, né? Eu achava que estava ali abafando, mas você pega um garoto com essa idade, consegue fazer isso? Você pega uma criança que traz ali um talento artístico muito grande, uma criança, né? Sabia que tinha alguma coisa. Né? Então assim, a gente vê que tem esses espíritos que trazem para nós um conhecimento nas diversas áreas da ciência, da literatura, crianças com 13, 14 anos que escrevem textos belíssimos, não apenas pela escrita bem elaborada, mas pelo conteúdo mais profundo. Crianças que se desenvolvem nessa ou naquela área, mas que vão se tornar adultos. Isso é que é fundamental. Pois é, né, Brain? A gente estava batendo o cabelo, eu consegui terminar sem repetir de ano, mas nem por isso fui privilegiado, porque eu fiquei de recuperação, tive que colar em prova, aquela coisa que toda criança faz, né? Então, a gente consegue chegar no final assim, Deus sabe como. E essas crianças fazem rindo. Eu tenho alunos hoje que apresentam algumas características que você fala, olha, na tua idade eu não tinha isso. Para vocês terem uma ideia, o técnico que mexe no meu computador é um garoto de 15 anos. Que ele abre o meu computador, ele fala com tanta intimidade que eu fico só olhando. Quando eu abro o meu computador, o computador rosna. Quando ele abre o computador faz uma reverência. 15 anos de idade o garoto tem. E você pensa assim, quer dizer, essas crianças estão chegando, e não é pelo fato delas chegarem prontas. Se elas chegarem e nós não dermos oportunidades para elas, elas farão um trabalho incompleto. Uma criança que é moralizada e você não consegue estimulá-la no desenvolvimento dessas virtudes, ela vai ser uma criança que tem ali valores atrofiados, porque ela não conseguiu demonstrar isso. Na verdade, muitas vezes essas crianças moralizadas ficam reprimidas, sofrem discriminação, essas crianças que sofrem bullying na escola, porque ela é boazinha, porque ela é gentil, porque ela é generosa, e de repente o pessoal fala assim, não, essa criança aí é um banana, joga ele para fora. Então, na verdade, esses espíritos estão chegando. Esqueçam as crianças, porque nós também fomos crianças. E eu posso ser, independente de ter sido criança ou não, eu posso ser uma pessoa especial. Então são características de inteligência, de valores, que esses espíritos estão chegando para nos mostrar uma nova forma de ver o mundo, de reformular os nossos próprios valores. Né? Exatamente, né, Armando? É a mesma coisa numa favela, por exemplo, crianças que quando crescem, atingem um grau de maturidade, por exemplo, vai com Deus, Marcelo, bom descanso para você. Né?
essas crianças que quando se desenvolvem mais, elas são aquelas pessoas que criam instituições, aquelas pessoas que participam de movimentos sociais. E a gente pensa assim, poxa vida, ela tinha tudo para ser uma criança que seria um traficante. Na verdade ela não foi. A opção dela foi nascer, foi reencarnar naquele ambiente. Mas os valores que ela tem fez com que ela superasse qualquer tipo de influência. Essa é a questão. A Zélia colocou, elas vêm com todo o potencial, mas são crianças, em determinada família receberá direcionamento para o bem ou mal. Isso, ela traz a sua própria índole, o seu próprio conteúdo, digamos assim. E o ambiente que ela vai nascer vai favorecer ou não que ela se desenvolva mais. Mas assim, elas podem, no início, serem reprimidas, mas a tendência é fazer com que tantos espíritos reencarnem nesse nosso meio, que tragam essas características, que nós seremos obrigados a modificar a forma como nós vivenciamos as religiões na educação dessas crianças, a forma como a pedagogia hoje vem sendo aplicada, a forma como as brincadeiras e os conteúdos televisivos e educativos serão modificados, porque essas crianças chegam com tais características que nós seremos obrigados a modificar o nosso sistema para recebê-las. E é essa modificação que já denota claramente o progresso do nosso mundo. Porque aí serão favorecidas não apenas essas crianças, mas outras também que crescerão em virtude desses aprendizados. Eu trabalho com crianças, por exemplo, que têm sempre dificuldades, eu sou professor que faz acompanhamento escolar, e todos os meus alunos são alunos problemáticos. Que de alguma forma não tem dificuldade de matemática, tem dificuldade em determinadas áreas de ciência e coisa e tal. Por que essas crianças têm dificuldades? Porque elas não aprendem a matéria ou porque a educação tem algum problema em transmitir a lição? A gente sabe que a educação é assim. Crianças de escolas públicas, por exemplo, chegam aqui, aparecem, o que o seu professor te ensinou? Ah, não sei, ele falou um monte de coisa lá que eu não entendi. Peraí, tem alguma coisa errada. Se o professor falou alguma coisa, o aluno não entendeu, existe um problema de comunicação. Precisamos saber qual é o problema. Então, com a vinda dessas crianças, com a vinda desses espíritos, nós vamos aprender a trabalhar as bases, a desenvolver essas novas descobertas, a desenvolver essas novas criações, para fazer com que o mundo seja desenvolvido. Então, por isso que a gente coloca sempre que não pensemos em crianças índigo, criança cor-de-rosa, criança vermelha. Pensamos em espíritos com maior desenvolvimento que vem contribuir para o crescimento do nosso mundo. Essa é a nossa realidade. Nando já chegou aqui, né? Bota na área de texto aí, Nando. Vai, para de chorar. Então aqui, de modo geral, Zélia, não sei se você respondeu a sua questão também, mas no geral é isso. É essa a questão que a gente tem que analisar. O Armando lembrou, que fala exatamente da nova geração. Esse rótulo, dessas crianças é uma questão de... A gente tem essa tendência a rotular as coisas para facilitar o nosso entendimento. Mas, como eu falei para vocês, a gente muitas vezes simplifica demais aquilo que é complicado. A personalidade dessas crianças. Perplexo, bom dia. Nós somos uma sala espírita e a gente faz análises sobre temas relacionados com o estudo da doutrina espírita. E aqui, hoje é nosso tema livre, então a gente tem que ir aberto às perguntas que vocês vão colocando na área de texto. A Suzana colocou aqui, crianças de 30 anos atrás eram mais reprimidas pelos pais e o acesso à informação não era tão abrangente e facilitado como agora, na estrutura cerebral. Só um instantinho aqui. Rapidamente aqui, espera só um pouquinho. A estrutura cerebral é a mesma, Então, exatamente, a gente lembra que são bagagens, que elas vão trazendo, facilitando melhor, facilitando mais esse entendimento. Voltando aqui um pouquinho agora, deixa eu passar aqui para o próximo. Bom, o Nando colocou para nós aqui, o Nando já estava desesperado para vir aqui, achando que perdeu o trem, Nando? Só ia pegar o trem do mês que vem. Vamos lá. Tá, beleza, tá aqui na área de texto, eu já faço a leitura. Deixa eu só abrir aqui a sua janelinha. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Não é não, Perplexo. É muita filosofia. Tá, bruxaria são práticas que pessoas utilizam na relação com o mundo espiritual
E todo mundo acha que você falar com o espírito é bruxaria, né? Então, a gente lembra sempre, né, que muitas vezes são pré-conceitos que as pessoas acabam tendo sem conhecer de fato, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, aproveitando também conhecer um pouquinho mais do espiritismo, é só dar uma chegadinha, só um instantinho. Só dar uma chegadinha aqui. Escrevi errado, só um instantinho, gente. Tá aqui, ó, www.spiridige.net/vídeos. Tem vários vídeos ali de 15, 20 minutos cada um que fala assim, que traz uma abordagem bem interessante sobre vários aspectos da doutrina espírita. Tá? Então é só dar uma chegadinha. Seja bem-vindo, temos muitos amigos aqui de Portugal também. Só dar uma lidinha nesses vídeos, para quem quiser. Fala sobre a filosofia, sobre as práticas, sobre os valores e tudo mais. Então é bem interessante. Bom, o Nando colocou para nós aqui, para a gente poder dar continuidade. Uma das mulheres mortas no atentado ao cinema, lá nos Estados Unidos, havia passado por um tiroteio um mês antes, no Canadá, numa praça de alimentação. Ela escapou ilesa, porém no cinema foi morta. Poderíamos dizer que a espiritualidade trabalhou a favor de dar mais tempo a ela, aquela pessoa, para terminar algo na Terra? Ou aquela pessoa carregava consigo as vibrações e imagens do passado e atraíram situações semelhantes? Sei que é por especulação querer julgar ou adivinhar o que realmente houve, mas era efeito de aprendizado, né? Quais situações poderiam ter ocorrido com essa moça, né? Não, tranquilo, perplexo. Bom, Nando, essas experiências que nós colocamos, experiências vividas como essa, nós temos ali situações das mais diversas que podem trazer uma explicação, né? A maioria delas, como você colocou, é especulação. Mas a gente lembra sempre que experiências coletivas como essa, porque isso não deixa de ser um desencarne coletivo daquelas pessoas vivenciando aquela característica de violência, que poderia ser uma epidemia, que poderia ser um tsunami, que poderia ser uma queda de avião, seja lá como for, são experiências necessárias para aqueles espíritos. Muitas vezes as pessoas trazem realmente essa tendência a atrair para si mesmas, pelo fato de terem essa vibração, porque na verdade aquilo que você colocou como pergunta já é a resposta, porque você já entendeu como a coisa funciona. Então nós temos tendências a atrair situações pelo fato de termos já vivido no passado experiências semelhantes. Então, se por acaso eu vivenciei uma experiência de agressividade que eu provoquei, eu vou atrair para mim experiências semelhantes, pessoas que vivem situações semelhantes. Por que na situação anterior ela conseguiu escapar ilesa de um tiroteio e agora ela conseguiu desencarnar? Talvez ela desencarnou. Talvez seja porque falaram para ela daquela experiência da violência, talvez antes disso ela tenha vivido um acidente de carro, ela tenha vivido coisa semelhante. Mas esses alertas que os espíritos colocam, que os espíritos comentam conosco, são formas de fazer com que ela desperte para determinadas situações, até que chega o momento em que ela desencarna. Então realmente é difícil, não adianta eu querer falar muita coisa para vocês, que eu vou falar aquilo que eu penso, e o que eu penso pode estar completamente equivocado. Mas a gente pensa assim, que o indivíduo que passa por situações dessa natureza é para fazer com que ele desperte. E desencarnar dessa forma também é uma forma de despertamento para ele. Chegando no mundo espiritual, a gente não faz ideia das dificuldades que o espírito enfrenta depois de desencarnar de uma forma violenta, se ele não tem estrutura para isso. Ou seja, ele desencarna, o impacto daquela situação, o medo que desencadeia dele, muitas vezes síndrome de pânicos que são desenvolvidas em pessoas hoje, são consequências de traumas do passado, principalmente no momento do desencarne, porque ela tem medo de desencarnar de novo. Então ela vai levando consigo essa situação, porque ela mesma vai atraindo para ela pelo seu modo de pensar. Ela cria em torno dela uma psicosfera, que é exatamente aquela energia que a envolve, que pode atrair ou repelir situações. Agora, passar por essas situações traumáticas, essas situações difíceis, um assalto, um sequestro, um tiroteio, coisa parecida, é para ela uma experiência de deixá-la mais alerta, deixá-la mais atenta a isso tudo. Agora é difícil realmente a gente
analisar essa situação, assim, analisar os bastidores daquela consequência. Se tem uma experiência de desencarne coletivo, todos eles deveriam desencarnar ao mesmo tempo. Algumas vezes você não desencarnaria naquele momento se você não se expusesse àquilo. No começo eu falei, por exemplo, sobre o livre-arbítrio. O que significa isso? Que muitas vezes eu não preciso desencarnar daquela forma. Tá, obrigado, Sandra. Eu não preciso desencarnar daquela forma, mas eu opto em estar naquele local. Porque a gente fala assim, ninguém desencarna se não tiver que desencarnar daquela forma. Tá, até eu andar no meio de um tiroteio. Tem ali traficantes trocando tiro com um policial, aí eu falo assim, eu vou andar no meio deles porque não é a minha hora. Deixa eu ir nessa para ver se eu consigo chegar no meio do caminho. Então a gente se expõe a determinadas situações que provocam aquele desencarne. Então nem sempre eu preciso desencarnar, mas quando eu não tenho necessidade, existe uma mobilização do mundo espiritual para fazer com que aquilo que foi programado se cumpra. Mas eles não podem violar meu livre-arbítrio nesse caso. Então assim, ela deveria desencarnar também naquele cinema? Poderia que talvez sim, mas talvez não, talvez ela tenha feito tudo para que ela não fosse para lá, e ela foi. Aconteceu de um avião, por exemplo, que decolou na Ásia, e esse avião caiu, e somente uma garota de 14, 13 anos de idade conseguiu sobreviver. Centenas de pessoas que desencarnaram. Daquelas que desencarnaram, todas elas deveriam desencarnar? A princípio sim. Mas e aquela que se expôs ao perigo, por exemplo? Como é que vai justificar que ela deveria ou não desencarnar naquela forma? Então são situações que vão surgindo que levam as pessoas a desencarnarem, a aprenderem coisas novas. Agora realmente é muito difícil a gente analisar, Nando. Para nós é sempre um mistério falar sobre esses atentados, falar sobre essa questão de violência. Mas você estar exposto àquela situação, você se colocar à disposição delas, você vai acabar sofrendo as consequências. Tem pessoas que não desencarnaram naquele tiroteio e vão levar consigo uma marca traumática muito grande. Era necessário para elas? Talvez seja. Então não adianta que tudo que eu falei para vocês até agora, nesses últimos 10 minutos, é tudo uma questão de especulação, de filosofia vazia, porque a gente realmente não tem condições de saber o que aconteceu naquele local. O que a gente sabe é que aqueles que desencarnaram deveriam desencarnar. Aqueles que se expuseram ao perigo, se expuseram. Muitas vezes se sacrificaram, sim, se sacrificaram. Um garoto que se jogou na frente para proteger a namorada. Quem sabe se não era a namorada para desencarnar e não ele? A gente não sabe. Ele se colocou como um herói, se colocou como uma pessoa importante. A gente não tem como saber. Né? Tá, vai com Deus, Cidizinha. Tranquilo aqui, tá? Obrigadão, então. Né? Então, fechando por aqui, pessoal, nosso tema livre. É só para a gente poder colocar aqui. A Dulce colocou... Ah, tá. Perplexo, é difícil falar para você, em poucas palavras, sobre os fundamentos da doutrina espírita se você não conhece. Nesses áudios que eu passei para você, você vai encontrar muita coisa que vai te trazer esclarecimentos sobre essas questões, tá? Porque é difícil a gente falar de uma filosofia que é tão complexa como essa em meia dúzia de palavras. A mesma coisa também se você chegar, por exemplo, para um evangélico ou para um católico e disser assim, você está errado. É difícil ele chegar para mim e tentar me convencer que ele está certo em meia dúzia de palavras, porque ele não vai conseguir fazer isso. Eu vou ter que me debruçar sobre toda a filosofia dessas religiões, eu vou ter que entender quais são os seus fundamentos, quais são as suas tradições e tudo mais, né? Aí sim eu vou conseguir alcançar uma resposta. Assim, falar de imediato, não, como a coisa funciona, como é isso, como é aquilo, é muito problemático. Né? Então eu te recomendo assim, você assistir esses vídeos, ali você vai ter muitas respostas que aí depois a gente vai ter, né? Ah, sim, obrigado. Pai, eu colo para você aqui, Armando. Né? Então, assim, vai ser muito mais fácil da gente, né? Então, mas é por causa da questão da religião que abraça, né? Então, não, você pode estar lendo o livro certo para determinada filosofia, né? Cada filosofia tem o seu livro certo. É difícil a gente dizer assim que o livro que você está lendo está errado e o nosso está certo. Seria muita pretensão. Toda religião traz ali o seu fundamento, né? É importante a gente conhecer agora. Eu, por exemplo, conheço muito pouco do judaísmo, conheço muito pouco sobre o hinduísmo, sobre o shintoísmo. O que eu conheço é de espiritismo, e olha lá ainda por cima, né? Ainda conheço assim, ainda gaguejando. Então é importante que a gente sempre entenda primeiro as coisas,
antes da gente poder ali aplicar algum fundamento, né? É espiridija, eu passei errado o texto? Deixa eu ver se eu passei certo aqui. Só um instantinho que eu estou tentando resolver uma coisa aqui. Rapidamente eu já passo para vocês. Só um instantinho, por favor. Aqui. O Armando colocou um texto aqui na... Colocou um link aqui na área de texto. Estou passando para vocês. Pessoal, me dê só um instante, por favor. Que eu estou aqui lutando contra a tecnologia. Tá aqui, ó. Primeiro o Armando colocou isso para nós, é para quem quiser. Tá aqui, ó, tá? É um texto sobre crianças índigo. E sobre o que a Beatriz não conseguiu, é esse aqui, ó. Esse aqui tá certo. Tá? Então é só vocês acessarem esses dois. O primeiro link fala então sobre o Crianças Índigo, e aqui embaixo os vídeos sobre as bases da doutrina espírita. Muito bem, né? Vamos lá então, a gente vai fechar por aqui. Né? Na verdade, assim, né, sobre essa questão que o Perplexo está colocando e que o Helder está respondendo também, na verdade nós temos o seguinte, lá no livro de Deuteronômios, que é um dos livros do Pentateuco, lá do começo do Antigo Testamento, nós temos ali algumas proibições de Moisés para algumas práticas que eram feitas não só pelos hebreus, mas por pessoas que conviviam, pessoas que vinham do Egito, por exemplo, e utilizavam a necromancia, que é falar com os mortos, para poder buscar ali respostas para os seus problemas e tudo mais. E aí então houve essa proibição. De lá para cá, muita coisa mudou. E aí então a proibição para aquele tipo de comportamento, já que se mudou bastante, a doutrina espírita conseguiu perceber que essa abertura para falar com o mundo espiritual poderia ser muito produtiva. Assim como, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima apareceu na cidade de Fátima, em Portugal, e conversou e passou uma mensagem para aqueles 3 pastores. Então a gente pensa assim, significa então que é proibido Nossa Senhora falar com os 3 pastores, porque Moisés proibiu isso no Antigo Testamento. Então a gente lembra sempre, né, que quando se fala em proibição, você proíbe porque as pessoas não sabem lidar. A partir do momento em que você transmite uma educação, essa proibição deixa de existir. Porque da mesma forma que Moisés falava que era proibido falar com os espíritos, ele dizia que era legítimo você ter escravos. Então o tempo foi passando, a gente percebeu que tanto a proibição de uma coisa como a aceitação de hoje se inverteu. Hoje, por exemplo, escravos é proibido, é um crime, e você falar com os espíritos de um modo proveitoso já é algo saudável. Então tudo é uma questão de cultura, de entendimento. Então a Bíblia, na verdade, fala de uma coisa, como eu sempre falo para vocês, estudar a Bíblia, é importante você entender quem falou, quando falou, para quem falou e por que falou. Porque ela conta uma história de uma civilização. A história que aconteceu naquela época é uma história que já não acontece hoje. A gente lembra que o apedrejamento era uma lei natural para as pessoas daquela época. Hoje o apedrejamento, embora ainda ocorra no Oriente Médio, é algo que já é abominável pela nossa sociedade. Mas lá dizia, por exemplo, que você poderia apedrejar quem evocasse espíritos. Quer dizer que se eu evocar um espírito e sair na rua, as pessoas têm o direito de me dar a pedrada, simplesmente porque isso está na Bíblia. Mas isso fere, por exemplo, a Constituição, os códigos penais. Então as leis que foram criadas naquela época, elas evoluíram pelo fato das civilizações também terem evoluído. Então sim, no Antigo Testamento, há 3.200 anos, sim, havia proibição para poder evocar os espíritos, por causa daquelas circunstâncias. 3.200 anos depois, a coisa se mudou completamente. Há 3.200 anos eu poderia casar com várias mulheres. Abraão tinha várias mulheres. Hoje a poligamia já é um crime.
Então tudo isso vai mudando. Na verdade, a doutrina espírita não é melhor ou pior, mas ela nos dá a oportunidade de analisar por uma outra perspectiva aquilo que foi escrito, respeitando o momento, os fatos, o texto, os ensinamentos. É assim que a gente tem que analisar. Se eu falar assim, mas há 3.200 anos está proibido, tá bom. Lá era proibido, sem dúvida nenhuma, e era uma necessidade de ser proibido. Assim como é proibido hoje você fazer uma conversão numa contramão, numa via de trânsito. Daqui a 200 anos não vai ser mais proibido porque eu sei que eu não preciso fazer isso. Se tem proibições é porque as pessoas fazem errados. Quando elas aprendem a fazer certo, as proibições já deixam de existir. Né? Foi proibido que consuma carne de porco, né? Pois os mesmos viviam entre os homens trazendo doenças. Né? Era uma proibição. Então tudo ali depende do quê? A gente tem que aprender a estudar aquilo que foi colocado na Bíblia, principalmente pela forma como foi traduzida, pelos fatos, pela história e tudo mais. Tá legal? Gente, fechando por aqui o nosso estudo, para podermos aqui concluir o nosso trabalho de hoje, esperando, né, que as respostas que as perguntas que vocês colocaram, né, tenham sido respondidas a contento, né, tenham trazido para nós um esclarecimento maior, e esperando, né, que no nosso próximo mês, em agosto, que vai cair no dia 30 de agosto, é o nosso próximo tema livre, e aí, então a gente traz novas respostas, né, novas questões para a gente poder analisar. Tá? Então, né, qualquer dúvida que tenha ficado, vocês me falam, que a gente depois faz uma pesquisa mais aprofundada para trazer ali as respostas certas. E fechamos por aqui então. Eu vou passar para o nosso amigo Balk, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente